O filme abre com a cena de um super esportivo, voando baixo numa pista de corrida. Só de ver o controle do volante e como o motorista faz as curvas, já dá para notar que o piloto é um mestre no assunto e não é alguém com quem se deva brincar. Em seguida, o carro acelera com tudo rumo à linha de chegada, sob os aplausos e gritos da multidão na arquibancada. Esse é o presidente Yong-ho, o homem que tem o poderoso grupo Choisan na palma da mão. No mundo corporativo, ele é conhecido como o deus dos negócios já nas pistas, o chamam de rei da velocidade. Este ano, o presidente Kang completa 72 anos e já está cansado de carregar uma corporação trilionária nas costas. O chefão então ordena que seu assistente convoque todos os herdeiros para uma reunião, pois quer passar o trono adiante. Enquanto isso, nosso protagonista, o Won-dan, está correndo pela rua. O cara é um jogador de futebol super talentoso, mas sua carreira anda estagnada. Rowan sempre dá o sangue em campo e faz muitos gols pelo seu time, mas sua trajetória continua cheia de altos e baixos e simplesmente não decola. Hoje, porém, ele acaba de assinar contrato para entrar no time do grupo Choisan. Nosso herói espera que essa seja sua nova casa. A equipe até organiza uma sessão de fotos comerciais para ele, com a intenção de transformar esse craque em um grande sucesso de marketing no futuro. Do outro lado, o presidente chega à sede da empresa. Os herdeiros, mesmo a contragosto, já estão por lá, enfileirados e esperando desde cedo. Assim que o chefão pisa no prédio, todos se curvam em sinal de respeito. Dá para ver de longe que a autoridade dele ali é absoluta. Ele entra na sala de reuniões e toma o seu lugar. Só depois de sua autorização é que os membros da diretoria ousam se sentar também. O clima logo pesa, quando ele dá uma bronca daquelas no diretor Park por sua incompetência, já que as vendas do trimestre não bateram a meta. O presidente anuncia que planeja se aposentar, mas confessa ter medo de que, sem ele, a empresa afunde nas mãos desse bando de inúteis. Antigamente, quando um rei falava em sucessão, os conselheiros logo imploravam para que ele continuasse no poder. Mas nessa empresa, todo mundo está contando os dias para ver o velhote pelas costas. É de dar pena. Por fim, o presidente decide colocar seus filhos gêmeos, Ki-1 e Dae-seung, dividindo o comando temporário da empresa por um mês. Ele vai ficar nos bastidores, apenas orientando e avaliando os dois. O fato de o pai tratar o filho e a filha de forma igualitária deixa o rapaz revoltado. Ele bate de frente com o pai, questionando por que o trono não foi passado direto para ele. Seguindo seu pensamento ultrapassado, filha casada é águas passadas, então por que ela deveria ter a chance de disputar a herança? O presidente, então, manda a real que eles lutem de forma justa, mostrem serviço e parem de ficar só falando da boca para fora. Dito e feito, a empresa logo se divide em duas facções. O lado do filho foca em conquistar a confiança dos acionistas. Já a filha é mais astuta e decide jogar a carta da opinião pública. Ela convoca uma coletiva de imprensa, dando a entender que o grupo lançará baterias de energia revolucionárias que vão melhorar a vida da população. Além disso, a equipe dela paga por posições nos Trending Topics e contrata bots na internet para fazer o assunto viralizar de vez. Observando tudo de camarote, o presidente comenta com seu assistente que essa será uma guerra sem piedade. Quanto mais os herdeiros brigarem entre si, mais tempo livre ele terá. É como separar o joio do trigo, é preciso agitar as coisas para descobrir onde está o verdadeiro talento. À noite, o presidente vai para casa jantar com a família. Pratos chiques e deliciosos são servidos, mas nem a melhor comida do mundo consegue calar a boca dos gêmeos. Eles passam o jantar inteiro discutindo e levando os problemas da empresa para a mesa. Ambos querem marcar pontos com o pai e provar que são o herdeiro perfeito. A atual esposa, sabendo que o marido está prestes a se aposentar, fica de cabelos em pé. Nessa família, todo mundo tem seus próprios joguinhos de interesse. Pressionado por esse ninho de cobras, tanto na empresa quanto em casa, o presidente ganha uma tremenda dor de cabeça. Sorte que o assistente aparece na hora certa para tirá-lo dali. Imediatamente, a madrasta liga para sua própria filha, Kang-1, mandando-a vir para casa correndo. Ela está determinada a não deixar a herança cair nas mãos dos enteados de jeito nenhum. Longe dali, o secretário avisa ao presidente que vários escândalos foram desenterrados. Pelo visto, pelas costas dele, a diretoria não era nem um pouco santa, como tentava aparentar. Enquanto isso, os gêmeos se esgueiram para xeretar as imagens da câmera de segurança dashcam do carro do pai. Mas, bem nessa hora, o presidente aparece para sair, e os dois entram em pânico, fugindo com o carro às pressas. O presidente saca na hora quem roubou o carro, os dois encrenqueiros de sempre. Durante a fuga, a dupla de irmãos está obcecada tentando descobrir quais documentos o pai andou olhando dentro do veículo. Ao mesmo tempo, nosso protagonista estava comprando um bolo de aniversário para comemorar com sua avó que sofre de perda de memória lá na casa de repouso. Do nada, ele é atropelado em cheio pelo carro dos gêmeos, rola pelo chão e se contorce segurando a perna com muita dor. Para um jogador de futebol, uma lesão na perna é basicamente o fim da carreira. E adivinha, os dois ricaços nem prestam socorro e fogem da cena. Won-dan é levado às pressas para o hospital logo em seguida. Usando sua influência e dinheiro, os gêmeos subornam a polícia para apagar as imagens das câmeras de segurança da rua e até mandam lavar o asfalto para apagar todas as evidências.
Esses ricos sem coração são verdadeiramente desprezíveis. No hospital, o protagonista ainda está na sala de cirurgia, e os médicos lutam contra o tempo, fazendo de tudo para salvar a perna do rapaz. Na manhã seguinte, o presidente vai dar uma olhada no carro. Com seu olhar afiado, ele nota na hora que os faróis foram trocados e que a câmera do painel foi apagada. Embora os gêmeos inventem a desculpa furada de que bateram num gato, ele tem certeza de que isso é mentira. Após a cirurgia, o protagonista acorda e entra em choque ao ver o estado da sua perna. Com pesar, o médico informa que, embora a cirurgia tenha sido um sucesso, com um ligamento rompido e a perna fraturada, a carreira dele no futebol acabou completamente. E só Deus sabe o quanto ele suou por isso. Eram 18 horas de treino por dia, tudo com a esperança de brilhar nos gramados e dar orgulho à sua avó. Mas um acidente repentino fez seu futuro estourar como uma bolha de sabão. O assistente relata ao presidente Khan que descobriu um esquema de caixa 2 e desvio de verba feito pelos gêmeos. Sem saída, o velho é obrigado a acobertar a bagunça dos filhos. Mesmo com a suspeita do acidente, o chefão não pode permitir que seus herdeiros se metam em problemas legais. Usando sua bengala, ele aciona um mecanismo que abre sua sala secreta, um lugar abarrotado de riquezas e segredos que nunca viram a luz do dia. Ele entrega ao assistente algumas propriedades que havia guardado para a esposa, garantindo o futuro da mulher para que ela nunca passe vontade. Em seguida, tranca os documentos criminosos dos filhos, as 7 chaves dentro de um cofre. Na manhã seguinte, o desespero bate e Hwon Jan surta no hospital. Ele simplesmente não consegue aceitar que sua vida no futebol acabou após o atropelamento. Nos dias que se seguem, a pressão financeira esmaga o rapaz. Para piorar, assim que o técnico do time descobre sobre o acidente, vira as costas e expulsa o jogador do clube, afundando o garoto num buraco emocional ainda mais fundo. Com o asilo ligando sem parar para cobrar as taxas da sua avó, o herói tenta fazer exercícios e forçar a perna para se recuperar o mais rápido possível. Pela manhã, o presidente se encontra com um velho amigo em seu restaurante favorito. Ele comenta que só passará ao trono para quem fizer uma grande contribuição à empresa. Naquela noite, Hwon Dan tem um pesadelo com um acidente de novo. E, de repente, ele consegue se lembrar de alguns números da placa do carro. Na manhã seguinte, ele vai direto à delegacia para registrar a denúncia, mas a polícia já comprada pelos ricaços faz pouco caso. Os policiais mentem na cara dura, dizendo que a rua tinha um ponto cego e que a câmera de segurança próxima estava quebrada, só para ele calar a boca. Depois disso, o protagonista vai até o clube procurar o treinador, implorando por uma chance de voltar ao time. Mas eles rejeitam a ideia na hora. O técnico deixa claro que, no estado atual de Hwon, ele seria apenas um peso para a equipe. Como se não bastasse, Hwon ainda tem que arcar com uma multa de quebra de contrato absurda, no valor de bilhões de yuans. Sem saber mais o que fazer, ele corre de volta ao local do acidente e espalha faixas procurando testemunhas da batida. Arrastando a perna machucada pela rua, a cena é de partir o coração. De repente, seu celular toca. É a cuidadora da sua avó. Ele gela e quase não atende, morrendo de medo de que seja uma cobrança. Mas a cuidadora traz uma notícia milagrosa no dia e na hora exata do acidente, eles estavam fazendo uma videochamada FaceTime e, por sorte, o aplicativo acabou gravando um vídeo completo da batida. Graças a essa pista valiosa fornecida pela cuidadora, o protagonista descobre a placa completa do carro. Ele corre para uma lan house e usa as informações para rastrear o dono do veículo. É aí que a bomba estoura e ele descobre que o dono do carro que destruiu a sua vida é ninguém menos que o todo-poderoso presidente do grupo Choi-san. No dia seguinte, o nosso protagonista decide agir por conta própria e se disfarça de entregador. Foi o jeito que ele encontrou para fazer as fotos do acidente chegarem direto às mãos do presidente Khan. Logo em seguida, ele é levado à presença do figurão. Por dentro, o presidente Khan estava espumando de raiva após ver o vídeo do acidente causado pelos seus 2 filhos vigaristas, mas, por fora, ele manteve a pose de gelo na frente de Hwon. Hwon queria apenas um pedido de desculpas digno pelo que fizeram com a vida dele. Mas, para o presidente Khan, o melhor pedido de desculpas do mundo se chama dinheiro. O empresário perguntou na lata quanto Hwon queria. Era só dizer um número. Hwon se sentiu profundamente insultado, mas o presidente, ao analisar o currículo dele, apenas balançou a cabeça em sinal de desprezo. Afinal, a carreira dele no futebol já era um fracasso total. Se aposentar agora ou aos 30 anos daria no mesmo. Khan se ofereceu para pagar a multa contratual e arranjar um emprego para ele. Em troca, Hwon teria que calar a boca, sumir do mapa e fingir que nada aconteceu. Mas Hwon não aceitaria se vender para o sistema. Ele queria justiça pela carreira que lhe foi roubada. O presidente Khan apenas riu da resistência do rapaz. Para ele, não existe nada no mundo que o dinheiro não compre. O problema é apenas o valor não ser autossuficiente. Ele jogou um cheque em branco para Hwon e disse que ele poderia preencher com quantos zeros quisesse. Khan estava curioso para ver qual era o preço que Hwon daria para a própria vida e para a sua paixão pelo campo. Ao sair dali, Hwon deu de cara com os gêmeos no elevador. Logo depois, a cuidadora ligou. A avó estava feliz, vivendo em um mundo onde a única lembrança que restava era a de que seu neto era um grande jogador. Pressionado, Hwon se viu em um dilema: aceitar o dinheiro e ter uma vida mansa ou buscar uma justiça impossível contra magnatas que podem tapar o sol com a peneira. Por fim, ele decidiu escrever o valor que queria no cheque.
Enquanto isso, no escritório, o bicho pegava. O presidente Khan estava dando uma lição nos gêmeos por 3 erros imperdoáveis. Primeiro, o desvio de dinheiro. Segundo, a criação de facções na empresa. E terceiro, terem destruído seu carro favorito e ainda tentarem jogar a culpa nele, fazendo-o de palhaço. Khan finalizou dizendo que nenhum dos dois herdaria o trono e saiu furioso. Os gêmeos, desesperados, perderam o elevador e correram pelas escadas, um culpando o outro. O presidente estava saindo do prédio e Huon estava chegando para encontrá-lo. Foi quando os gêmeos surgiram das escadas, tentando impedir o pai. No meio do caos e do empurra-empurra, o filho acabou jogando o próprio pai escada abaixo. O impacto foi violento. O presidente Khan e Huon bateram as cabeças com tudo. Graças a Deus, ninguém morreu, mas o impensável aconteceu: eles trocaram de corpos. Os médicos acharam que aquele falso Huon tinha ficado louco e pediram uma tomografia de urgência. Khan, agora no corpo do jogador, correu desesperado para encontrar seu próprio corpo. No meio do caminho, ele viu a verdadeira face de seus filhos na TV. Os gêmeos estavam dando entrevistas, jogando toda a culpa no pai, dizendo que o presidente Khan era o verdadeiro culpado pelo atropelamento e que eles tentaram impedi-lo, mas ele teria usado dinheiro para calar a vítima. O presidente Khan ficou arrasado ao ver que seus filhos eram não só inúteis, mas traidores. Ele tentou de todas as formas voltar para o seu corpo original no hospital, mas, quanto mais se aproximava, mais sentia uma dor de cabeça insuportável, como se uma parede invisível o bloqueasse. No leito, o coração do corpo velho começou a disparar, deixando a madrasta em pânico. Todos acharam que a presença de Huon estava piorando o estado do presidente, e os seguranças o expulsaram dali como se fosse lixo. Nesse momento, ele foi agarrado por Geo, a filha caçula do presidente, que acabou de chegar ao país. Achando que ele era o culpado pelo estado do pai, ela foi extremamente agressiva. Khan, preso no corpo de Huon, estava furioso como aquela filha ousava voltar sem permissão e ainda por cima levantar a mão para ele. Por sorte, o grupo dos gêmeos apareceu e salvou o falso Huon das mãos da irmã caçula. Eles fingiam ser amigáveis, mas por trás estavam cheios de ganância. Enquanto isso, o secretário do presidente, desconfiado, começou a investigar as câmeras de segurança por conta própria, suspeitando que os gêmeos fossem os verdadeiros autores do atropelamento. Geo ouviu tudo escondida. A mãe dela, a madrasta, também descobriu que a filha estava no país e ficou frustrada por ela não estar à altura do desafio sucessório. No dia seguinte, o escândalo do atropelamento explodiu na internet. Boatos de que um dos herdeiros era o culpado começaram a surgir, mas os gêmeos agiram rápido. A irmã roubou o celular de Huon para destruir o vídeo original e acabar com a reputação do pai de vez. Eles foram até o falso Huon e, com a maior cara de pau, disseram que o pai deles era o culpado e que eles iriam ajudá-lo. O presidente Khan, no corpo de Huon, quase explodiu de ódio com tamanha sem-vergonhice. Ele se levantou e deu um sermão tão pesado que os dois tremeram. A aura de poder de Khan era tão forte que, mesmo naquele corpo jovem, ele os intimidou. O mundo estava contra o presidente Khan, as pessoas protestavam na porta do hospital e os repórteres não davam trégua. A filha gêmea, em uma entrevista, declarou que todas as falcatruas da empresa foram ordens diretas do pai. O irmão ficou assustado com a audácia dela, temendo o que aconteceria se o pai acordasse. A irmã, fria como gelo, respondeu: então vamos garantir que ele nunca acorde. O plano agora era eliminar o presidente Khan e silenciar o assistente. À noite, o falso Huon foi trancado em uma mansão vigiada. Mas, como o próprio Khan tinha projetado aquela casa, ele conhecia uma saída secreta. Ele fugiu e pegou um táxi para o hospital. Ao ver a multidão furiosa, ele sentiu o peso de ver seu império e sua honra sendo destruídos. Se fosse para ver o trabalho de uma vida inteira ruir, ele preferia morrer. Na manhã seguinte, os gêmeos convocaram uma reunião de acionistas para chutar o pai da presidência usando o escândalo como desculpa. Foi quando alguém anunciou que Huon estava dando uma coletiva de imprensa. O irmão correu para lá, com medo de que a verdade aparecesse. Diante de todos os flashes, Huon começou a falar sobre quem o atropelou. Para surpresa de todos, ele disse foi o presidente Khan. Para salvar a corporação que ele tanto amava e que transformou em uma das 10 maiores do mundo, o presidente Khan decidiu sacrificar a própria hora. Ele preferia ser odiado pelo mundo inteiro a ver o grupo Choisan ir à falência. Ele escolheu proteger seu legado, mesmo que isso significasse destruir a si mesmo. A dupla de pestinhas começou o seu teatrinho, prometendo cuidar de Huon pelo resto da vida para compensar o erro do pai. Mas, por dentro, o verdadeiro presidente Khan jurava que faria esses filhos ingratos pagarem caro. Após sair do saguão, o secretário encontrou Geo, a filha caçula. Ela pediu segredo absoluto: seus irmãos não podiam saber que ele estava de volta. Naquela noite, Huon, no corpo do jovem, seguiu o endereço do seu documento e foi para casa. Ele acabou encontrando um muquifo, caindo aos pedaços. Dentro do casebre, porém, havia troféus e medalhas por todo lado, a prova de que a paixão de Huon pelo futebol era gigante. O lema dele era claro: vencer na vida para fazer a vovó feliz. De repente, o poderoso empresário quase morreu de SOS com uma barata. Ele percebeu que não aguentaria mais nem um segundo naquela vida miserável cercada de roedores e saiu correndo dali na velocidade da luz. Pela primeira vez,
Ele sentiu a agilidade e a saúde de suas pernas jovens e ficou viciado naquela sensação de juventude. Decidido a recuperar seu cajado do poder, sua bengala tecnológica, ele voltou ao hospital. O que ele não sabia era que seus próprios filhos e o genro estavam planejando matá-lo naquela mesma noite. O genro, que é médico, entrou no quarto do presidente com uma substância suspeita e deu uma desculpa para a madrasta ir descansar em casa. Ron chegou ao hospital no silêncio da noite e conseguiu pegar a bengala facilmente. Foi então que os gêmeos invadiram o quarto. Ron se escondeu rapidamente. Os dois queriam aplicar uma injeção letal no próprio pai. Mas, naquele momento, o corpo do presidente Khan abriu os olhos, matando os dois de susto. Num instinto cruel, a irmã pegou um travesseiro para sufocá-lo e o irmão, mesmo tremendo, ajudou. O velho na cama estava prestes a bater as botas, mas, num esforço hercúleo, escondido, conseguiu apertar o botão de emergência. O alarme disparou e os vilões fugiram desesperados. Ron tentou acordar seu antigo corpo, mas não teve sucesso e precisou vazar dali antes que fosse pego. O hospital virou um caos com a evacuação de emergência. Geo chegou bem na hora e entrou em pânico ao ver a confusão, correndo para salvar o pai. Enquanto isso, Ron vagava pelas ruas como um zumbi. Ter passado por uma experiência de quase morte nas mãos dos filhos que ele mais amava o deixou em estado de choque e profunda decepção. Foi, sem dúvida, o pior momento de sua vida. Os médicos conseguiram estabilizar o velho presidente, mas a falta de oxigênio causou danos cerebrais graves. O diagnóstico foi cruel, ele poderia partir a qualquer momento. Ao ouvir isso, a madrasta desmaiou. O medo de o marido morrer antes de assinar o testamento foi um choque pesado demais para ela. A notícia da morte iminente do deus da guerra dos negócios logo chegou aos ouvidos de seus rivais, celebrada por uma misteriosa mulher de branco. Naquela madrugada, Ron refletia sobre o jovem original. Ele lembrou que o verdadeiro Ron tinha uma paixão pelo futebol maior do que o amor de Khan pela sua empresa. Por isso, Ron não tinha preenchido o cheque em branco com dinheiro, ele queria a própria empresa Choi-san como compensação. Sentindo-se culpado, o empresário decidiu que precisava agir. No dia seguinte, Ron apareceu na Choi-san querendo uma vaga de estagiário. Os gêmeos adoraram a ideia, pois queriam usar a imagem dele para ganhar pontos com a opinião pública. O secretário do presidente ficou intrigado. O jeito de falar de Ron lembrava muito o seu antigo chefe. Ron declarou que protegeria o grupo em nome do presidente Khan, mas o secretário achou que o rapaz era apenas ambicioso demais. Ron foi enviado para o mesmo departamento de Geo. Como ele era o estagiário por indicação, todos tentaram bajulá-lo, mas o hábito de ser o chefão falou mais alto assim que chegou. Ele já foi exigindo relatórios do gerente. Geo, percebendo o clima tenso, arrastou Ron para fora e deu um corretivo: você é um estagiário, haja como um e pare de brincar de seio. Logo, Geo descobriu que Ron não sabia nem mexer no Excel. Ela não entendia como um cara tão cru tinha conseguido o emprego. Ofendido por ser julgado pela própria filha, ele quase soltou que ela era a filha do presidente, o que fez Geo calar a boca dele na hora. Ela avisou se continuar falando bobagem, minha mão não vai ter olhos. Ele ficou passado com a atitude dela. Na frente do pai, Geo sempre fingiu ser uma moça fina e obediente. Ela confessou que desconfiava dele pelo que aconteceu no hospital, mas ainda não tinha provas. Depois, Ron foi sondar o gerente sobre Geo. O gerente contou que ela era a guerreira das tarefas, fazia tudo com perfeição. Ajudava todo mundo e nunca deixava a empresa passar vergonha com os parceiros. Ver sua filha preciosa sendo tratada como uma faz-tudo deixou Khan furioso, e ele deu uma bronca no gerente. Quando todos foram embora, Ron ficou para fazer hora extra. Ele precisava aprender Excel para não ser mais humilhado por Geo. Mas, assim que ficou sozinho, seus dedos voaram pelo teclado. Ele logou na conta secreta do presidente e fez backup de todos os documentos comprometedores. Depois, subiu até o 30º andar, usou sua bengala mágica para abrir a sala secreta e saiu de lá carregado de ouro e dinheiro vivo. Enquanto isso, Geo estava num happy hour com colegas, mas na verdade estava em missão de espionagem. Ela seguiu uns colegas que saíram para fumar e gravou nomes de pessoas suspeitas na empresa. Com o dinheiro na mão, Ron começou a viver a vida de luxo que merecia. Alugou a suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, comprou roupas de grife e deu um tapa no visual. Ele percebeu que o corpo do jovem era bonitão e, com o estilo certo, exalava uma vibe de puro poder. Em seguida, ele foi ao hospital e subornou uma enfermeira ambiciosa para conseguir informações reais sobre sua saúde. Ela revelou que o presidente estava com morte cerebral, mas que tinha tido um breve momento de consciência. Ron pediu que ela entregasse uma carta diretamente ao secretário, dizendo que eram ordens do presidente. Ao ler a carta, o secretário quase caiu para trás. No dia seguinte, durante uma apresentação importante, Ron tomou o microfone de Geo e exigiu o cancelamento de 3 projetos fantasmas usados para desviar dinheiro. O irmão, Kion, quase teve um treco de culpa e fugiu da sala.
Gia estava em choque, como aquele estagiário sabia tantos segredos. Ron revelou a ela que os irmãos tinham desviado 300 bilhões de yuanes. Na nova reunião de acionistas, o secretário leu a carta bombástica. O presidente Khan declarava a remoção dos direitos de herança dos filhos. A partir de agora, o cargo de presidente estaria aberto para qualquer um que provasse ter competência. Os gêmeos tentaram dizer que a carta era falsa, mas o secretário apresentou laudos de autenticidade incontestáveis. O secretário anunciou que assumiria o controle temporário até que um sucessor fosse escolhido. Foi aí que Gon apareceu triunfante e declarou: eu também quero me candidatar ao cargo de presidente. O presidente Khan sabia que a ganância dos seus filhos não tinha limites. Tudo o que ele deu, ele tiraria de volta, peça por peça. Preparem-se, pequenos traidores, porque a fúria do seu pai está apenas começando. A aparição repentina de Dan He na reunião de acionistas pegou todo mundo de surpresa. O salão não explodiu em aplausos, mas sim em gargalhadas. Para aqueles figurões, um cara com uns seitas tão baixos sonhando em ser o presidente era como tentar tocar o céu com as mãos, simplesmente impossível. Jae-sung perdeu a linha, agarrou Dan Hye-den pelo colarinho e exigiu saber como ele tinha coragem de dar as caras ali. Mas Dan Hye-an continuou frio como gelo. Ele se fez de desentendido, dizendo que não sabia de nada e sugeriu que seu comportamento impulsivo era só uma sequela do acidente. Jae-sung já estava por aqui com ele e queria expulsá-lo da empresa. Na hora não queria uma bomba relógio por perto. Só que Dan Hye-an tinha uma carta na manga. Ele avisou que, se fosse demitido, a reputação do grupo Choiseun iria para o ralo por perseguir um homem inocente. Ele jogou na cara de Jae-sung: você não ia querer sua roupa suja lavada em público? Ia. Enquanto isso, o drama familiar fervia. Dajeon foi atrás de Jeú para tentar intimidá-la a pedir demissão. É aquela velha história: quando o dinheiro entra em jogo, o amor de irmã desaparece. Jeú tentou se fazer de inofensiva, agindo como se fosse uma pessoa fácil de agradar. Disse à irmã que ficaria mais do que grata se pudesse continuar na empresa, como uma estagiária qualquer, bem quietinha no seu canto. Mas a irmã mais velha é uma cobra de marca maior e não caía no teatrinho. Ela exigiu que Jeú provasse sua lealdade, abrindo mão de imóveis e prédios de luxo que o pai tinha lhe dado de presente. Jeú não queria Sidir, mas Dajeon e Jae-sung apertaram tanto o cerco que ela acabou sendo obrigada a desistir de tudo. Ela teve que colocar sua digital num documento doando voluntariamente sua herança para os irmãos. Foi aí que Dajeon revelou seu verdadeiro motivo: vingança contra o pai e a madrasta. Ela soltou a bomba de que, logo após a morte de sua mãe, o pai e a governanta, a mãe de Jeú, se envolveram e tiveram Jeú. Ela apostava que os dois já tinham um caso muito antes de sua mãe falecer. Depois desse embate tenso, Jeú ligou para a mãe dizendo que tinha conseguido manter o emprego. A mãe ficou radiante, acreditando piamente que os outros filhos do marido estavam sendo bondosos. Mal sabe ela que, se descobrisse que a filha trocou milhões de dólares em patrimônio por um estágio básico, teria um treco. Jan Hye-an, por sua vez, estava desconfiado das reais intenções de Jeú. Ele começou a segui-la escondido e percebeu que ela usava o tempo em que fazia corres para os funcionários para investigar os gêmeos. Ele a viu subornando uma faxineira com um jantar caprichado, só para arrancar informações sobre as reformas na sala de produtos químicos. E ela não parou por aí. Depois do expediente, Jaú foi atrás do motorista do presidente para saber a agenda de viagens deles. Ali, Dan Hye-an teve certeza: Jeú não voltou para a empresa pelo salário. Ela estava em uma missão. Naquela noite, Dan Hye-an entrou de fininho no escritório do presidente e pegou uma bolada em dinheiro vivo e ouro. Quando estava terminando, ouviu um barulho. Ele foi checar e, do nada, Jeú o emboscou e o imobilizou por trás. Ela o chamou de ladrão calculista e tentou chamar a polícia. Os dois se atracaram e lutaram até que Dan Hye-an percebeu que não podiam ficar ali. Ele sugeriu que fossem para um lugar seguro para conversar e subiram até o telhado do prédio. Jeú arrancou a bolsa de Dan Hye-an e despejou tudo no chão. Era uma fortuna que muita gente não gastaria em uma vida inteira. Com a prova ali na frente dela, ela disse que dessa vez ele não teria escapatória. Foi então que Dan Hye-an abriu o jogo. Ele disse a Jeú que estava fazendo tudo aquilo seguindo ordens de Khan, o pai dela. Ele precisava do dinheiro como isca para atrair os gêmeos para uma armadilha. E soltou outra verdade: foram os gêmeos que causaram o acidente dele e arruinaram sua carreira, e não o presidente Khan. Jeú ficou furiosa, perguntando por que, se o pai era inocente, Dan Hye-an não testemunhou a favor dele. Dan Hye-an olhou para ela como se olhasse para uma criança ingênua. Ele explicou que, se as coisas fossem simples assim, já estariam resolvidas. A empresa estava cheia de facções e podres, eles não podiam cutucar o ninho de vespas ainda. Para ele, Jeú estava sendo imprudente demais. Dan Hye-an sacou logo qual era a da Jeú. Ela queria provar seu valor ao pai, mostrar que era elite o suficiente para lutar pela presidência e pela fortuna da família. Mesmo que os dois ainda não confiassem 100 milhões, 0 no outro. Dan Hye-an sugeriu que formariam a dupla perfeita. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Os dois tinham o mesmo objetivo: derrubar os gêmeos. Então, por que não unir forças? Jeú pesou as opções. Pensou no pai vegetando no hospital e na mãe, que era doce e submissa demais. Para proteger quem amava dos planos venenosos dos irmãos, ela sabia que tinha que agir. Naquela mesma noite, ela arrumou as malas e voltou para a mansão da família.
Fazia 10 longos anos que ela não pisava ali. A chegada dela chocou todo mundo, mas foi um lunch de mestre voltar sem nem pedir licença. Lá dentro, o clima era pesado. As famílias dos gêmeos curtiam um jantar luxuoso, enquanto a mãe de Jeú, Soen, nem podia se sentar à mesa. Ela estava na cozinha, trabalhando feito escrava no fogão para servir a todos. Eles a humilhavam, dizendo que, mesmo sendo a governanta que conseguiu subir na cama do patrão, gente de classe baixa como ela sempre seria lixo. O coração de Jeú se partiu ao ver a mãe sendo maltratada na própria casa, mas ela foi obrigada a ficar ali só observando, sem poder revidar. Ela nunca se odiou tanto quanto naquele momento, odiando sua fraqueza e sua incapacidade de proteger quem ama. Enquanto isso, a notícia de que qualquer um poderia se candidatar à presidência abalou o país. Como o presidente estava incapacitado, o secretário lhe assumiu temporariamente o comando. Ele jurou proteger aquela cadeira com a vida até que Khan finalmente acordasse. No dia seguinte, Dan Hien foi trabalhar e encontrou Jeú no elevador. Ela foi direta, disse que ainda não confiava totalmente nele e que estaria de olho em cada passo seu. Eles viram Jae-sung por perto, todo cheio de sorrisos e apertos de mão com um parceiro de negócios. Dan Hien comentou que as águas turvas da empresa estavam começando a se agitar. No escritório, Dan Hien, agindo mais como CEO do que como estagiário, pegou o telefone e começou a dar um esporro no departamento de vendas, acusando-os de atrasar o progresso da equipe. Quem visse, achava que ele era o dono do lugar. O gerente do departamento ficou apavorado com a audácia dele e o levou para uma sala reservada para lhe dar uma bronca. Meu filho, por que você está querendo carregar o mundo nas costas se ganha salário de estagiário? Bem na hora, o líder da equipe de vendas entrou na sala se achando o máximo, falando mal de todo mundo. Ele só não contava que o gerente estava ouvindo tudo. Pego no pulo, o cara começou a tremer nas bases. O gerente, então, analisou um plano que Dan Hien tinha feito e achou brilhante. Ele levou a proposta para o diretor. Mas, para sua surpresa, o diretor odiou o motivo. O diretor percebeu que, se seguisse aquele plano, não teria como ele desviar dinheiro ou ganhar propina por fora. Dan Hien não recuou. Ele encurralou o diretor e o pressionou a aprovar o plano, dando a entender que tinha o apoio do presidente. O diretor, que tinha o rabo preso e medo de que Dan Hien descobrisse seus podres, não teve escolha a não ser assinar tudo só para se livrar do rapaz. Mais tarde, Jeú comentou que o gerente deles era um homem muito talentoso que, no passado, tinha sido diretor, mas acabou sendo vítima de uma armação. Foi rebaixado e perdeu a coragem. No meio da conversa, Jeú recebeu uma ligação desesperada, sua avó tinha sumido. Procuraram por todo o asilo e não havia sinal dela. O mistério aumentou quando a cuidadora ligou para Dan Hien, sugerindo que a avó poderia ter ido visitá-lo. Ela mandou ele ir correndo para a rodoviária, mas Dan Hien reagiu com total indiferença. Por quê? Porque dentro daquele corpo estava a alma do presidente Khan, que não tinha ligação emocional nenhuma com aquela senhora. O gerente ficou possesso com a frieza de Dan Hien com a própria família e o obrigou a ir buscar a avó, sem saída. Dan Hien foi tentar pegar um táxi, mas estava com um azar danado. Vendo o sufoco dele, Jeú encostou o carro e ofereceu uma carona. No começo, ele tentou bancar o durão, mas acabou tendo que engolir o orgulho e aceitar. Enquanto isso, Jae-sung se reunia com seus comparsas. Eles estavam sentindo que uma grande mudança estava por vir. Parecia que o presidente Khan tinha deixado tudo armado há muito tempo, e que, mesmo vegetando numa cama de hospital, ele ainda estava, de algum jeito, movendo as peças de todo o império por trás das cenas. Em outra frente, a esposa de Jae-sung se reunia com o pai dela, o presidente Na, do grupo Taiha. Os dois estavam planejando um golpe de estado corporativo contra o grupo Choiseon. A esposa, toda doce, incentivava Jae-sung dizendo que ele tinha que tomar a empresa da irmã mais velha de qualquer jeito, prometendo que ela e a gigante corporação da família dela seriam o suporte principal para ele chegar ao poder. Mas a Daejeon não é boba nem nada. Ela já estava monitorando os passos do irmão e sabia exatamente que os sogros dele estavam armando um golpe. Sem querer ficar atrás, ela convoca o próprio marido, que é médico, para entrar na dança pelo poder. Por ser doutor, ele tem literalmente o poder de vida ou morte sobre o velho presidente. Daejeon, com aquele ar de superioridade, já estava contando com a possibilidade de manipular a saúde do pai conforme suas conveniências. De volta à rodoviária, Dan Hien e Jeú o procuram desesperadamente, mas nada da avó. O maior problema, Dan Hien naquele corpo não fazia ideia de como era o rosto da senhora e nem tinha uma foto. Por sorte, um rapaz finalmente aparece com ela. A coitada, sofrendo de demência, não conseguia nem reconhecer o próprio neto. Lembrando do que a cuidadora tinha dito, Dan Hien teve que tomar uma medida drástica. Ele pagou o rapaz para comprar o agasalho suado que ele estava usando. Foi preciso segurar o estômago para não vomitar com o cheiro da roupa, mas funcionou assim que a avó viu o agasalho. Reconheceu Dan Hien como seu neto. Mesmo com todo o carinho da velhinha, Dan Hien estava visivelmente desconfortável com tanta proximidade. Ele a levou para o hospital e Jeú aproveitou para dar uma passadinha no quarto do pai. Dan Hien,
precavido como sempre, já tinha instalado câmeras escondidas no quarto do presidente Khan. Ele entregou um envelope gordo de dinheiro para uma enfermeira, subornando-a para ficar de olho, tanto no velho quanto na vovó. Na manhã seguinte, a equipe do gerente Park entrou em ação uma auditoria surpresa no estoque da empresa. Só que, ao chegarem lá, deram de cara com um bando de capangas, bloqueando a entrada. Como a conversa não resolveu, o pau quebrou. Parte da equipe ficou para segurar os brutamontes, enquanto 4 deles entravam para conferir tudo. Um dos bandidos conseguiu escapar e ligou para avisar o diretor Son. Mas Jan Hian e Jeú já estavam 2 passos à frente, só na espreita. Assim que o diretor Son fugiu, eles foram atrás. Descobriram que o destino dele era a casa do presidente Na. Ali estava a prova, o sogro do Jae-sung estava usando para destruir o grupo Choiseon por dentro. Jan Hian decidiu que era hora de fechar o cerco. Eles conseguiram recuperar os 300 bilhões de yuan, cerca de 225 milhões de dólares que Jae-sung tinha desviado, com juros e tudo. Enquanto a dupla seguia Son, Jae-sung estava suando frio. Ele logo descobriu que Son tinha evaporado e os 300 bilhões de yuans foram junto com ele. Jae-sung surtou, mandando seus homens pegarem Son a qualquer custo. Quando Daejeon soube da fuga, teve certeza de que o presidente não estava por trás do desaparecimento. Ela zombou do irmão ingênuo, que estava sendo usado como marionete pela esposa e pelo sogro, sem nem perceber. Ela estava adorando ver o circo pegar fogo e planejava usar esse desastre para derrubar o irmão de vez. Enquanto isso, Son conseguiu chegar a um ponto de encontro secreto para entregar dinheiro à esposa e ao filho, mandando-os fugir do país enquanto ele tentava resolver a bagunça. Bem, quando o diretor Son achou que estava livre, um carro fechou o caminho dele. Enquanto isso, o presidente não estava se sentindo o dono do mundo. Ele achava que tinha acabado de embolsar os 300 bilhões de yuanes através de uma carteira digital. Com a senha na mão, ele sorria de orelha a orelha. Mas o velho não é uma cobra, ele já planejava cortar o mal pela raiz e eliminar Son para não deixar testemunhas. Mas aqui vem a reviravolta, quem interceptou Son foi Dan Hian. Ele exigiu o código digital dos 300 bilhões. Son tentou bancar o durão, mas Dan Hian deu um choque de realidade nele. Mostrou que a mala de dinheiro que o presidente Na tinha lhe dado estava com uma bomba armada. Se não fosse por Dan Hian, Son teria virado poeira. Até Dan Hian ficou chocado com a crueldade do presidente Na. Ele decidiu dar uma bolada de dinheiro para Son desaparecer com a família e começar do zero. Em troca, Dan Hian ficou com o código dos 300 bilhões. Vendo tudo aquilo, Jeú ficou aterrorizada. Ela não conseguia acreditar no que as pessoas eram capazes de fazer por dinheiro. No entanto, ver as habilidades nível Deus de Dan Hian finalmente convenceu Jeú. Ela aceitou oficialmente ser parceira dele. Dan Hian explicou que eles precisavam trabalhar juntos para ajudar o verdadeiro Khan a retomar o império das mãos dos gêmeos. Enquanto isso, no covil dos vilões, o presidente Na percebeu que tinha sido bloqueado da conta digital e ficou possesso. Seu assistente informou que não acharam o corpo de Son, mas que já tinham limpado a cena do acidente para não dar problema com a polícia. Na ordenou que descobrissem quem estava por trás de Son. A filha dele, esposa do Jae-sung, disse que investigaria o marido, mas o pai avisou: o Jae-sung ainda é filho do Khan. Ele pode estar manipulando todo mundo pelas sombras. Ele não é tão bobo quanto parece. No dia seguinte, a rotina no escritório continuou. O diretor apareceu para elogiar a equipe e perguntou por Dan Hian. Como ele não estava, o gerente teve que mentir, dizendo que ele estava no banheiro. O diretor anunciou que pagaria um jantar de comemoração para todos. Corta para Dan Hian, ele estava tirando o dia para relaxar numa banheira de hidromassagem em um hotel de luxo. O gerente ligou insistindo que ele fosse ao jantar. Dan Hian foi, mas o diretor era um mão de vaca de marca maior. Ele disse que ia dar um banquete, mas ficou reclamando dos preços e obrigou todo mundo a pedir carne de porco barata, em vez do gado de primeira que eles queriam. Durante o jantar, o diretor começou a tratar Jeú como se ela fosse uma empregada, mandando ela servir bebidas e animar o grupo. Jeú, acostumada com o papel de faz-tudo, não reclamou, mas Dan Hian ficou com o coração partido. Lembre-se, a alma do presidente Khan está ali. Ele estava vendo sua filha caçula, que ele sempre protegeu, ser humilhada por um diretorzinho de quinta categorias. Possesso com a fúria de pai, Dan Hian decidiu desafiar o diretor para uma competição de bebida. A aposta era a seguinte: se Dan Hian perdesse, a equipe teria que continuar aguentando as festas chatas do diretor. Mas se o diretor perdesse, esses jantares forçados estariam proibidos para sempre e o bônus teria que ser pago em dinheiro vivo para os funcionários. O que o diretor não sabia é que o presidente Khan era uma lenda na bebida. Ninguém nunca tinha conseguido vencê-lo. Foi um massacre. Rodada após rodada, o diretor foi ficando bebaço, enquanto Dan Hian continuava sóbrio como uma estátua. No fim da noite, o diretor estava desmaiado e Dan Hian tinha vencido a aposta. A equipe ficou aliviada por ter escapado da tortura psicológica do chefe. Jeú, com seu bom coração, não queria deixar o gerente, Sr. Park, jogado na rua de tão bêbado. Ela quis levá-lo, mas Dan Hian insistiu em fazer isso sozinho, afinal, não pegava bem uma jovem carregando um homem bêbado tarde da noite. Na manhã seguinte, o Sr. Park acordou numa suíte presidencial luxuosa, sentindo-se um peixe fora de água. Ele nunca tinha visto tanto luxo. Ao ver Dan Hian lá, começou a dar um sermão,
achando que o rapaz estava gastando todo o dinheiro da indenização com hotéis caros. Ele avisou que Jang-hyun deveria guardar dinheiro para a aposentadoria em vez de viver como um astro do rock. Num gesto de bondade, Park até convidou Jang-hyun para morar no seu apartamento simples para dividirem o aluguel. Foi aí que Jang-hyun olhou bem nos olhos dele e soltou uma mentira épica. Ele afirmou que era, na verdade, o filho caçula secreto do presidente Khan, mantido escondido por segurança, e que tinha voltado para encontrar quem traiu seu pai. Jang-hyun trouxe à tona uma memória dolorosa do passado de Park, um caso antigo, onde os gêmeos cometeram um crime e fizeram Park levar a culpa. Ele revelou que o presidente Khan sabia que Park era inocente e se sentia mal por isso, mas teve que proteger os próprios filhos na época. Jang-hyun disse que estava ali em nome do pai para finalmente fazer justiça. Em troca, ele precisava que Park fosse seu espião infiltrado para derrubar os gêmeos. Num piscar de olhos, Jang-hyun vestiu Park da cabeça aos pés com roupas de grife e o deixou dirigir um super esportivo para ir ao trabalho. De repente, aos olhos de Park, Jang-hyun não era mais um estagiário, ele tinha a aura de um bilionário. Ao chegarem na empresa, Park correu para abrir a porta do carro para Jang-hyun, como um motorista fiel. Jeou viu aquela cena de puxação de saco e ficou furiosa. Ela deu um esporro em Jang-hyun, perguntando como ele ousava tratar um gerente como um empregado. Park quase soltou o segredo do filho secreto, mas Jang-hyun o calou bem na hora. Enquanto isso, o clima esquentou em outro lugar. A polícia abriu uma investigação sobre o acidente do diretor Son e apareceu na empresa para interrogar Jae-sung. Assim que Jeou viu os irmãos, ela fugiu lembrando da promessa de ficar longe da vista deles para manter o emprego. Jae-sung estava visivelmente nervoso. Durante o interrogatório, o rabo preso dele estava na cara. Para piorar, o secretário lhe convocou uma reunião de emergência da diretoria por causa do sumiço de Son. Os acionistas estavam no cangote do Jae-sung, exigindo respostas. Ele tentou mentir dizendo que Son pediu demissão, mas sua irmã, Da-jeon, não o deixou escapar. Ela o humilhou publicamente na frente de todos, revelando que Jae-sung tinha, na verdade, demitido Son. Humilhado pela irmã, o ódio de Jae-sung pelo diretor Son só aumentou. Da-jeon então jogou sua cartada principal, um novo projeto gigantesco de um porto marítimo. Jae-sung sacou na hora, era apenas uma fachada para ela desviar fundos da empresa. Quando Jae-sung voltou furioso para o seu escritório, sua esposa já o esperava. Ela estava ali sob ordens do pai, o presidente Na, para espionar e descobrir se o próprio marido era quem estava manipulando o diretor Son secretamente. O jogo de traições está só começando. Enquanto isso, Jang-hyun estava focado, estudando cada vírgula do projeto do novo porto marítimo. Ele sabia que aquilo era uma mina de ouro e que nenhum dos gêmeos conseguiria resistir a uma isca tão suculenta. O plano era simples, mas fatal usar esse projeto para plantar a discórdia entre os irmãos e fazer com que eles se destruíssem sozinhos. A primeira jogada foi procurar Da-jeon e propor uma parceria. Ele prometeu ajudá-la a derrubar o irmão de uma vez por todas. Para começar os trabalhos, os dois foram a um café para uma reunião secreta com a secretária do governador da província. Como as eleições para a prefeitura estavam batendo à porta, o clima era de total tensão. A secretária do governador estava agindo com cautela máxima, checando as identidades de Jang-hyun e Jeou antes de abrir a boca. Afinal, campanhas eleitorais custam caro e o governador estava atrás de uma ajudinha financeira para manter a máquina girando. Ela foi direta: mostrem a solução. Se o projeto for bom e a sinceridade o suborno for à altura, temos negócio. Jeou tomou a frente e sugeriu que o governador entregasse o projeto do porto nas mãos de Da-jeon. Argumentou que, como o grupo Choiseon ia investir pesado ali, a parceria era o caminho mais lógico. Jang-hyun completou, garantindo que o governador não se arrependeria. Ele vendeu a ideia como um ganha-ganha. Iam resolver o problema da poluição por carvão, gerar empregos para o povo e fazer todo mundo sair como herói na foto. Nesse momento, Jang-hyun entrou em modo de ataque. Ele usou uma tática psicológica agressiva, falava rápido, atropelava com perguntas, não deixava ela responder e ainda lançou um ultimato falso de pegar ou largar. Ele não deu um segundo para a secretária respirar. A mulher ficou tão atordoada com o ritmo dele que, quando percebeu, já estava balançando a cabeça e aceitando tudo. Ele entregou o contrato para ela levar ao governador, deixando Jeou de queixo caído, com tamanha frieza e confiança. Não importava o perigo, Jang-hyun não perdia a pose. Mas, nos bastidores, uma nova conspiração surgia. A esposa de Jae-sung confirmou para o pai dela, o presidente Na, que o marido não era o gênio por trás do sumiço do diretor Son. Eles decidiram, ali mesmo, jogar toda a culpa no colo da irmã, Da-jeon. O objetivo: dinamitar de vez a união dos gêmeos e ver o circo pegar fogo. Naquela noite, na mansão, a mãe de Jeou, Seon, trabalhava feito escrava. Até o filho pequeno de Da-jeon agia como um moleque mimado, tratando a avó como empregada. Quando a esposa de Jae-sung chegou, avisou que o marido estava reunido com um amigo. Quando a pobre Seon finalmente tentou sentar para comer um pedaço de pão, Da-jeon deu um berro, mandando ela voltar para o fogão e fazer uma sopa para a ressaca do irmão. O marido de Da-jeon ainda tentou defender a sogra, mas a megera rebateu dizendo que sentar à mesa com uma amante como Seon embrulhava o estômago dela. Enquanto a esposa era humilhada em casa, Jae-sung e o presidente Na estavam num jantar de luxo com o governador. O foco era só garantir que Jae-sung ficasse com o projeto do porto.
Depois de muita bebida e sorrisos falsos, o grupo saiu. O Sr. Park, escondido nas sombras, conseguiu o clique de milhões. Fotografou a esposa do governador, guardando uma mala pesada claramente cheia de dinheiro, no porta-malas do carro. Park ligou na hora para Dan Hyeon, todo orgulhoso da missão cumprida. Dan Hyeon, agindo como um cavalheiro, não quis deixar Jeú ir para casa sozinha e a levou até a mansão. Quando chegaram, Seon correu para recebê-los. Ao vê-la, a alma de Kang dentro de Dan Hyeon quase desmoronou. O coração dele doeu ao ver como sua esposa estava magra e exausta. Ele percebeu que, naquele ninho de cobras, ela era a única que realmente o amava. Seon estava inconsolável, recusando-se a acreditar que o marido fosse um criminoso. Jeú teve que intervir para acalmar a mãe diante do colega de trabalho. Envergonhada, Seon se desculpou e entrou. Ao pisar dentro de casa, Jeú deu de cara com uma montanha de louça suja e a bagunça deixada pela família. Seon ainda tentou cozinhar para a filha, mas Jeú a obrigou a descansar. Ela tinha pedido comida por aplicativo. As duas compartilharam um momento raro de paz comendo e bebendo uma cerveja, uma pequena rebelião contra aquela casa tóxica. Depois de colocar a mãe para dormir, Jeú limpou tudo, deixando a cozinha brilhando. Ao olhar o cardápio complexo que a família exigia para o dia seguinte, ela soltou um suspiro pesado. Ser serva na própria casa era um pesadelo que ela estava decidida a encerrar. Na manhã seguinte, Seon acordou e viu que Jeú já tinha voltado do mercado com várias sacolas. Assim que as famílias dos gêmeos levantaram, já começaram a latir ordens para o café da manhã. Jeú assumiu a montagem dos pratos enquanto a mãe servia. Por incrível que pareça, os herdeiros ficaram satisfeitos porque a comida estava divina. Na cozinha, mãe e filha celebravam a pequena vitória. Enquanto isso, Park apareceu para ver Dan Hyeon. Agora com dinheiro no bolso, Park estava se achando, mas com um visual tão cafona que doía os olhos. Mesmo assim, Dan Hyeon usou sua lábia para enchê-lo de elogios, prometendo que ele seria uma peça-chave no futuro. Ele entregou a Park uma nova missão: rastrear cada centavo que Jae-sung tinha injetado na campanha do governador. E, claro, passou um faz-me rir uma mala de dinheiro como pagamento. Motivado pela grana, Park virou a noite trabalhando e entregou as provas no dia seguinte. Dan Hyeon levou as evidências direto para Dajeon. Fiel à sua natureza de escorpião, assim que recebeu a informação, ela tentou chutar a escada, deu ordens para demitir Dan Hyeon na mesma hora. Mas, antes que o RH processasse a demissão, a secretária do governador entrou na sala. Ela anunciou oficialmente que o governador tinha decidido fechar a parceria com Dajeon. Dajeon quase explodiu de alegria. A vitória estava nas mãos dela, mas o que ela não sabia é que Dan Hyeon estava apenas começando a mover as peças do checkmate. O jogo virou. Mas aí, o Dan Hyeon deu um perdido em todo mundo e mudou o roteiro. Ele começou a gritar com a secretária do governador, agindo como se ela estivesse insultando a Dajeon com aquelas propostas. Ele lançou uma lista de exigências impossíveis, sendo tão arrogante e grosso que a mulher perdeu a paciência. Ela sentiu que ele estava jogando o tempo precioso dela no lixo e saiu batendo o pé. A Dajeon ficou com sangue nos olhos, pronta para matar o Dan Hyeon por ter sabotado o negócio. Mas ele apenas olhou para ela com toda a calma do mundo e disse: "Nós vencemos." Dito e feito no minuto seguinte. A notícia estourou na TV, o governador estava renunciando. O plano era mestre. Dan Hyeon tinha vazado as fotos do suborno e a AGU ligou direto para o governador, fazendo ameaças até o cara pedir arrego. Quando Jae-sung soube que seu investimento tinha dado errado, ele surtou. Ele ligou para o governador e descobriu que alguém estava mexendo os pauzinhos por trás. Para piorar, veio a notícia de que a Dajeon tinha passado a mão no projeto do porto. Ele invadiu a coletiva de imprensa e chamou a irmã de ladra na frente de todo mundo. "Não importa o quanto você queira a cadeira de presidente", gritou ele. "Você não pode roubar o seu próprio irmão." Até o secretário lhe começou a ficar preocupado, achando que a Dajeon estava abraçando o mundo com as mãos. O Jae-sung concordou, mas a irmã, toda cheia de si, declarou que era a única elite capaz de tocar um projeto daquele tamanho. Sem saída, o secretário lhe teve que dar o sinal verde para ela, já que o poder político do irmão tinha virado fumaça. O Jae-sung não aceitou a derrota e foi atrás da irmã para tirar satisfação na frente dos sócios. Para não passar vergonha, ela mandou os seguranças darem um chega pra lá no irmão, enquanto ela saía plena com os investidores. Vendo os irmãos finalmente se destruindo, Dan Hyeon e Jeú brindaram a vitória. Mas a alegria durou pouco. Os espiões do secretário lhe filmaram tudo. O Lee percebeu que aqueles dois eram os verdadeiros cérebros por trás do caos. Além disso, ele descobriu que o Dan Hyeon estava morando na suíte presidencial reservada para o presidente Kang. Que folga! Percebendo como o Dan Hyeon era útil, a Dajeon mudou da água para o vinho. Ela tentou recrutá-lo para o seu círculo íntimo. Ele aceitou, mas com uma condição: ela teria que devolver as escrituras das terras que tinha roubado da AGU. Naquela noite, ele levou a AGU para um jantar de luxo no Hotel 5 Estrelas e entregou os documentos. A AGU ficou em choque e super emocionada. O cara já tinha limpado o caminho para ela, aquelas terras iam virar uma zona turística bombada. Agora, o único trabalho da AGU seria contar o dinheiro. Dan Hyeon deu uma desculpa para sair e atender uma ligação, mas era tudo armado. Ele tinha convidado a Seon e a mãe da AGU para o jantar, fingindo que o convite era da filha.
Ele até escolheu os vinhos e pratos favoritos delas. Vendo esse lado tão atencioso e sofisticado, AGU sentiu o coração balançar. Mais tarde, ele entrou escondido na garagem particular do presidente Khan. Voltar a dirigir um carrão deu aquela adrenalina que ele estava morrendo de saudade. Mas, depois de um rolê para esfriar a cabeça, ele parou o carro e deu de cara com a Jadion esperando nas sombras. Ela olhou bem nos olhos dele e soltou a bomba: "Eu sei exatamente quem você é." O Jang-hyun ficou branco como papel. A Jadion estava convencida de que ele trabalhava para o secretário Lee. Afinal, como ele sabia os códigos dos cofres e tinha as chaves dos carros, sem falar nas roupas de grife e na vida de rei no hotel. Mas o Jang-hyun não se entregou fácil. Mesmo quando os capangas dela ameaçaram dar uma surra nele, ele manteve o disfarce. Ele deu um show digno de Oscar, fingiu que odiava o presidente Khan por ter arruinado sua carreira. Disse que o supercarro era alugado com o dinheiro da indenização e, para o golpe final, disse que tudo o que ele usava, até o relógio, era falsificado. Para provar, ele tirou o relógio caríssimo, jogou no chão e pisou com gosto, agindo como um homem amargurado. Funcionou. A Jadion acreditou no teatro, mas, como não é boba, mandou vigiá-lo 24 horas por dia. Assim que eles saíram, o Jang-hyun quase chorou vendo seu relógio de milhares de dólares estraçalhado. Mas a noite ainda não tinha acabado. O secretário Lee Kim o emboscou. O Lee achava que ele era apenas um ladrão comum que roubou a bengala do poder e a fortuna do patrão. Desesperado, Jang-hyun soltou a verdade: "Eu não sou um ladrão, eu sou o verdadeiro presidente Khan." Ele explicou que pegar suas próprias coisas não era roubo. O Lee deu risada, mas o Jang-hyun começou a contar segredos que só o verdadeiro Khan saberia. Falou sobre o dia em que a mãe do Lee morreu e ele perdeu o funeral porque ficou preso no aeroporto. Lembrou de uma viagem a Dubai, onde ficaram presos numa tempestade de areia tão feia que entrou areia até nos olhos e na boca. O Lee ficou em choque. Essas histórias não estavam em diários. Para fechar o negócio, Jang-hyun desafiou o Lee para uma queda de braço para provar sua força. O Lee, que só acredita em fatos, ficou com a cabeça explodindo, sem entender como aquela troca de almas era possível. Jang-hyun deixou-o confuso e foi para casa. No caminho, percebeu que ainda estava sendo seguido. Para manter o disfarce para os espiões da Jadion, ele não podia voltar para o hotel. Foi obrigado a voltar para o quartinho de sótão podre, onde o Jang-hyun original morava. O lugar fedia e parecia que não via gente há anos. Para completar a desgraça, uma enfermeira ligou à avó. Tinha terminado os exames. Ela estava com demência, mas não parava de chamar por ele. A enfermeira sugeriu que ele a levasse para casa, mas ele negou na hora. Como é que um presidente ia cuidar de uma idosa num sótão imundo? Mas, com espiões por todo lado, ele teve que aceitar o papel de estagiário humilde. A noite foi um pesadelo. Tomou banho de água gelada e dormiu num chão duro como pedra. Acordou com o pescoço todo travado. Enquanto isso, na casa dos vilões, o presidente Na e a filha falavam mal do Jae-sung pelas costas. Eles acham o cara um inútil, mas ainda precisam dele como isca para fisgar o grupo Choiseon. Mesmo perdendo 500 bilhões de yuans, o Jae-sung parecia não estar nem aí, o que só dava mais raiva no sogro. O presidente Na deu um esporro no genro por deixar a irmã pisar nele, mas a esposa do Jae-sung o defendeu com unhas e dentes. Emocionado com a lealdade dela, o Jae-sung prometeu a vida a ela. O sogro então fingiu que ia ajudar e mandou o genro ir atrás do gigante projeto GF, prometendo o capital necessário. A Jadion, por outro lado, estava na academia descontando a raiva no boss. O secretário dela confirmou: o Jang-hyun era pobre mesmo, morava num sótão e tinha uma avó doente. Ela baixou a guarda e parou de vê-lo como ameaça. O foco dela agora era o projeto GF, e ela queria garantir o financiamento antes do irmão. A AGU, que estava na cola da irmã, passou o papo direto para o Jang-hyun. Como estava sendo vigiado, o Jang-hyun mandou o fiel gerente Park numa missão secreta: entrar no cofre do presidente Khan e sacar 5 bilhões de yuan, uns 3,7 milhões de dólares. Quando o Park entrou naquela sala secreta, o queixo dele caiu. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Ele foi rápido e eficiente, o que deixou o Jang-hyun infeliz, que até deu um trocado gordo para o Park. No escritório, o Jang-hyun deu uma bronca na AGU por causa das roupas dela, dizendo que ela não parecia filha de presidente. Os dois mataram o trabalho para uma missão importante. Para os colegas e espiões não perceberem, o Park usou travesseiros de corpo com o rosto deles para fingir que ainda estavam nas mesas. Que gambiarra! Mas o secretário lhe apareceu querendo ver o Jang-hyun. O Park quase teve um treco, tentando inventar mentiras. O Lee foi até a mesa do Jang-hyun e pegou um papel com a letra dele. Comparou com a letra do presidente Khan, e o olho quase saltou. Era 100 milhões 0.000 igual. Agora, o Lee tinha certeza absoluta: a alma do patrão estava mesmo naquele corpo jovem. A missão levou os dois até a mansão da família porque a AGU queria trocar de roupa. O Jang-hyun usou a desculpa de ir ao banheiro para entrar escondido. Na verdade, ele só queria ver a esposa, a Seon. Mas, quando ele entrou, viu uma cena de partir o coração. Os netos mimados e pestinhas estavam humilhando a Seon, tratando-a como uma empregada qualquer que não tinha direito nem de comer com eles.
O sangue de Dan Hien ferveu ao ver a humilhação. Ele decidiu dar o troco na mesma moeda, e deu um show fingiu ser um poderoso médium capaz de ver espíritos. Ele começou a revelar os segredos mais cabeludos das crianças, desde o vaso de cristal, que quebraram até o roubo da estatueta de tartaruga de ouro do avô. Encurraladas, as crianças ficaram mansinhas como cachorrinhos. Ele deu o checkmate com um ultimato assustador: se chamassem Seon de empregada de novo, ele cuidaria deles pessoalmente. Graças à lição espiritual, os netos finalmente aprenderam bons modos e até agradeceram a Seon por tudo que ela faz. Foi uma pequena, mas deliciosa vitória. Mais tarde, Jeú precisou se vestir como uma empresária de sucesso para o próximo passo do plano. Ela demorou uma eternidade escolhendo o visual, mas quando apareceu de mini-saia e salto alto, Dan Hien não gostou nada. Ele ficou possesso ao vê-la vestida de forma provocante, achando que ela seria apenas um colírio para os olhos de outros homens. Dan Hien estava agindo, inconscientemente, como um pai superprotetor. Mas Jeú entendeu tudo errado. Ela achou que ele estava flertando com ela. Enquanto isso, o plano de Daejeon para boicotar o projeto GF estava a todo vapor. Ela manipulou os bancos para cortarem o financiamento, deixando o dono do projeto no caos total. Sem dinheiro para pagar os operários, uma greve geral estourou. Para piorar, o grupo Choiseon retirou a parceria, empurrando o projeto para o abismo. Como um abutre, Daejeon apareceu para limpar os restos, oferecendo meros 80 bilhões de yuans para comprar tudo. O dono, claro, não aceitou uma oferta tão ridícula. Foi aí que Jae-sung surgiu, posando de bom moço, e ele revelou que foi a irmã quem cortou o dinheiro e ofereceu 100 bilhões, como se estivesse fazendo um favor. O dono percebeu que os dois eram farinha do mesmo saco e literalmente soltou os cachorros para expulsá-los da propriedade. Dan Hien já tinha feito o dever de casa. Ele sabia que o projeto estava no vermelho em 100 bilhões. Ele procurou o dono, dizendo que sua chefe Jeú queria colaborar, e o convidou para uma reunião secreta na mansão. Jeú deu um show como herdeira milionária, ofereceu injetar 5 bilhões de yuans em dinheiro vivo para dar o pontapé inicial em troca de 30 milhões de participação. O plano: recuperar o projeto, fazê-lo parecer uma mina de ouro e depois revendê-lo por 300 bilhões. O dono achou que era fantasia, mas eles garantiram: nós cuidamos do mundo, você só cuida do trabalho. A estratégia era transformar o projeto GF na isca perfeita para fazer os gêmeos se matarem. Naquela noite, o secretário lhe foi atrás de Dan Hien. Ele estava debaixo de chuva, ensopado como um rato. Estava com o coração partido pelo patrão, sentindo-se culpado por não ter conseguido protegê-lo da traição dos filhos. Dan Hien o confortou, dizendo que o pior já tinha passado. Eles compartilharam um momento emocionante na chuva, o que rendeu olhares bem estranhos de quem passava na rua. Depois, Dan Hien jurou ao secretário Lee que seus próximos planos fariam aqueles filhos ingratos pagarem um preço altíssimo. Mas, enquanto conversavam, Dan Hien estava sendo vigiado. Cada passo dele até às 22 horas era relatado para Daejeon por detetives particulares. No dia seguinte, Daejeon tentou ligar para o dono do projeto, mas levou um vácuo. Ela foi até o escritório dele tirar satisfação, mas deu de cara com Jae-sung lá, bebendo com o cara. Os irmãos se encararam com puro ódio. Quando o assunto é lucro, família não vale nada. Daejeon entrou em pânico ao ver que o projeto estava de volta aos trilhos. A guerra de lances começou, com os dois aumentando as ofertas para comprar os direitos do projeto. Dan Hien avisou o dono para não ceder ainda. Ele mandou manter o canteiro de obras funcionando 24 horas por dia para parecer que o negócio estava bombando. Até mandou colocar anúncios de emprego para mais 100 operários só para criar a ilusão de sucesso. Para fechar a armadilha, Dan Hien se encontrou secretamente com Jae-sung naquela noite, avisando que a irmã ia com tudo para comprar o projeto. Exatamente como ele planejou, os detetives fotografaram todo o encontro. Na manhã seguinte, Daejeon reuniu seus conselheiros e soltou a bomba. Estava disposta a pagar 150 bilhões de yuans pelo projeto GF. Os acionistas ficaram horrorizados com o risco, mas ela não ouviu ninguém. Recusava-se a perder para o idiota do irmão caçula. Enquanto isso, Jae-sung jogava pesado. Foi direto ao sogro, o presidente Na, implorar por um empréstimo gigante. Ele queria colocar 200 bilhões na mesa. O velho só aceitou quando Jae-sung deu todos os seus imóveis como garantia. À tarde, o dono do projeto ligou para Daejeon com um biso, disse que Jae-sung ofereceu 200 bilhões. Era pegar ou largar. Ela entrou em desespero total. Mandou cortar verbas de todos os outros projetos e liquidar seus bens pessoais. Era ali na guerra contra o irmão. Os gêmeos estavam se destruindo, sem saber que tinham caído direto na armadilha montada pelo próprio pai. O leilão no dia seguinte foi um massacre. Os dois subiram o preço até o teto. No fim, Jae-sung com o dinheiro do sogro venceu a disputa. Daejeon ficou possessa, acusando-o de jogo sujo. Jae-sung apenas zombou, dizendo que se ela quisesse vencê-lo, deveria esperar pela próxima vida e casar com alguém rico. Daejeon rebateu, dizendo que ele virou uma marionete do grupo Taeha. Já esqueceu tudo o que o papai ensinou, mas, à noite, Dan Hien apareceu no escritório dela. Disse que podia ajudá-la a recuperar o projeto, mas com uma condição: ela teria que pedir desculpas por ter mandado segui-lo. Encurralada, a orgulhosa Daejeon baixou a cabeça e pediu perdão.
Jeú não conseguia acreditar que Dan Hyan tinha domado a fera. Dan Hyan então levou a irmã para encontrar o dono do projeto. Quando ela viu que teria que sido 30 milhões 000 de participação no contrato, quase recusou, mas o dono ameaçou devolver a chance para Jae-sung. Pela obsessão de pisar no irmão, ela assinou. Missão cumprida. Dajeon ficou tão radiante que ofereceu uma recompensa de herói para Dan Hyan. Ele pediu 1 milhão 000 das ações do grupo Choiseon. Ela prometeu que, quando fosse presidente oficial, daria a empresa química para ele administrar. Naquela noite, a esposa de Jae-sung o encontrou bebendo todas. Ela estava enojada com o marido inútil e o detonou por não usar golpes baixos contra a irmã. Jae-sung disse que a irmã não tinha fraquezas, mas aí lembrou de algo à noite, em que Dajeon tentou matar o pai. Ele percebeu que tinha o segredo perfeito para enterrá-la de vez. No dia seguinte, Dajeon visitou o escritório da presidência, sentando na cadeira do pai para sentir o gosto do poder. Dan Hyan e Park estavam saindo para uma viagem de negócios no exterior. Ela zombou, dizendo que quando voltassem, ela provavelmente já seria a presidente oficial. Os acionistas já estavam puxando o saco dela. Mas um diretor lembrou a sucessão não era oficial, porque o presidente Khan nunca deixou um testamento nomeando a herdeira. O trono de Dajeon era instável. Se o pai acordasse, a autoridade dela sumiria. Enquanto isso, a facção de Jae-sung estava em pânico com o sumiço dele. Mas sua esposa, Eun-se, assumiu o controle. Ela exigiu ser chamada de diretora executiva e Jae-sung contou o segredo sombrio para ela. Dajeon tentou envenenar o pai e depois sufocá-lo com um travesseiro. Ele admitiu que, por pressão dela, acabou sendo cúmplice. Eun-se, fria e calculista, mandou ele calar a boca e disse que cuidaria do contra-ataque. Ela planejava usar a influência do grupo Tae-ha como um polvo, absorvendo o grupo Choiseon por dentro. Enquanto isso, Dan Hyan, Jeú e Park chegaram ao hotel no exterior. Perceberam que o atrapalhado do Park só reservou um quarto para os três. Dan Hyan, com sua alma de bilionário, não ia aguentar o on-call do Park num quarto apertado. Ele sacou seu cartão Black e reservou a suíte presidencial na hora. Lá, eles avistaram o presidente Na. Dan Hyan revelou que a viagem não era férias. O alvo era um projeto gigante de uma mina de lítio na ilha Yulia, que o sogro de Jae-sung estava cobiçando há um ano. O plano de Dan Hyan: usar sua empresa de fachada para abocanhar os direitos de mineração e depois fundi-la com o grupo Choiseon, tornando-se o maior acionista do império. Jeú ainda está cética: nós somos estrangeiros, como vamos conseguir minerar aqui legalmente? Mas Dan Hyan já está um passo à frente. Ele revela que o secretário lhe já comprou uma mineradora local com antecedência. Agora, o foco é só convencer o governador boliviano, que é quem dá a palavra final sobre os direitos de exploração. Enquanto Park segue as ordens de Dan Hyan como um soldado fiel, Jeú começa a sentir um ciúme dessa conexão entre os dois. Ao pressionar Park por respostas, ela quase cai para trás com o que ouve. Park está convencido de que Dan Hyan é o filho bastardo e secreto do presidente Khan. Lá na sede na Coreia, o secretário lhe liga para Dan Hyan para passar as fofocas do escritório. Dajeon está agindo como um pavão, mandando reformar a sala da presidência para se mudar logo. Dan Hyan sorri e deixa ela dançar por enquanto. Quanto maior a subida, maior o tombo. Enquanto isso, Jae-sung está fingindo doença para fugir das responsabilidades. Na cabeça de Dan Hyan, a alma de Khan se pergunta que tipo de karma ele acumulou para ter 2 filhos que são um verdadeiro atraso de vida. A guerra entre as facções está pegando fogo. Dajeon tenta comprar a lealdade dos funcionários com benefícios, enquanto Eun-se, esposa de Jae-sung, está montando silenciosamente sua própria base de poder. Dajeon não vai deixar ninguém tocar na sua fatia do bolo. Mas Eun-se não é nenhuma santa e está pronta para o combate. Enquanto isso, na Bolívia, a noite de Dan Hyan foi um desastre. Ele tentava trabalhar, mas o Park era uma arma de destruição em massa entre um on-call de motosserra e ataques de guerra biológica PANS. O quarto ficou inabitável. Dan Hyan teve que fugir para o sofá da sala, só para conseguir respirar. Foi lá que ele pegou Jeú atacando um miojo de madrugada. No começo, ele deu uma de fiscal de saúde, mas quando soube que o kimchi era o caseiro da Seon, ele devorou tudo e ainda quis confiscar o pote para ele. De volta à mansão, Seon estranhou como os netos estavam comportados. Mal sabia ela que Dan Hyan os aterrorizou dizendo que o fantasma do presidente Khan estava vigiando cada passo deles. Dajeon, fingindo bondade, deixou Seon visitar o marido no hospital. Mas bondade nessa família sempre é armadilha. Ela queria que Seon a apoiasse na próxima reunião de acionistas. O verdadeiro drama, porém, aconteceu entre 4 paredes. O marido de Dajeon a confrontou: você tentou mesmo sufocar seu pai com um travesseiro. Dajeon usou todo o seu talento para o gaslighting, convencendo o marido de que fez tudo pelo futuro dos filhos. De repente, um barulho lá fora. O marido checou, mas achou que era só o vento. Mal sabia ele que Seon estava atrás da porta e ouviu cada detalhe aterrorizante do plano assassino. No hospital, Eun-se fazia o papel de esposa sofredora para o Jae-sung. Ela reclamou tanto do bullying da cunhada que o Jae-sung, sentindo-se culpado, deixou que ela vendesse os ativos imobiliários da empresa dele. Eles ainda achavam que a Jeú era apenas uma patricinha que só pensava em viajar.
Mal perdiam por esperar. Na manhã seguinte, na Bolívia, o trio saiu para reconhecer a mina de lítio disfarçados de turistas. Ao verem o secretário do presidente saindo às pressas, Dan Hien mandou Park segui-lo. O rastro levou direto à mansão do governador, onde o presidente prometia um suborno de 300 bilhões de watts para garantir a mina. Dan Hien e Jeú foram para o hotel interceptar a equipe de Na. No elevador, tiveram que fingir que eram um casal apaixonado para não levantarem suspeitas enquanto ouviam a conversa dos vilões. Funcionou, descobriram até o número do quarto. Eles armaram um golpe clássico e interceptaram o garçom que levava bebidas para o quarto. Dan Hien subornou o rapaz com um bolo de dinheiro e, enquanto o garçom se distraía, Jeú trocou a garrafa de vinho por uma batizada. Dan Hien ainda conseguiu surrupiar o cartão magnético do quarto. Enquanto isso, na Coreia, Seon chegou cedo ao hospital e pegou o marido de Dajeon, o médico, tentando aplicar um sedativo no presidente Kang. Encurralado, o cara abriu o bico e confessou tudo. Seon tremeu de ódio aos próprios filhos, tentando matar o pai. Mas ela resolveu jogar o jogo deles. Ligou para Dajeon fingindo que ia apoiá-la, enquanto a megera já planejava expulsar Seon e Jeú da família assim que assumisse o poder. Na Bolívia, Dan Hien e Jeú usaram escutas para monitorar o quarto de Na. Park apareceu do nada e quase matou os dois de susto. Quando entraram no quarto, viram os engenheiros do presidente desmaiados. O boa noite, Cinderela de Dan Hien foi certeiro. Eles reviraram os arquivos e acharam a prova do crime. A densidade de lítio era o dobro do que Na tinha relatado ao governador. O velho estava roubando o governo boliviano há um ano. O trio invadiu a festa de gala do governador com estilo. Dan Hien exalava a aura de um CEO trilionário, e Jeú roubou a cena num vestido preto misterioso. Bem na hora da assinatura do contrato, Park acidentalmente derramou vinho tinto no documento. Antes do governador explodir, Jeú jogou as provas da fraude na mesa. O governador ficou possesso e expulsou o presidente Na aos gritos. Jeú aproveitou o momento e ofereceu um contrato muito melhor, prometendo empregos para os locais. Mas o governador, escaldado, disse que não confiava mais em coreanos e mandou eles irem embora. No desespero, Jeú sussurrou para Dan Hien: "Vamos oferecer a própria mineradora para o governador, só para ele voltar a negociar." Enquanto lutavam no exterior, Dajeon tentava comprar os acionistas na Coreia com promessas de riqueza. Ela estava no topo do mundo, mas Eun se apareceu para estragar o desfile. Eun se olhou bem nos olhos da cunhada e soltou: "Eu sei que você tentou matar o seu pai." A chantagem foi direta: ou Dajeon entregava a empresa química e dava presentes para o grupo Tai-ha, ou o escândalo ia parar na polícia. Sem saída, Dajeon cedeu. Na Bolívia, o negócio finalmente foi fechado. Dan Hien e Jeú conseguiram o contrato. Dan Hien percebeu que Jeú tinha finalmente se transformado. O patinho feio da família agora era um cisne majestoso e orgulhoso. Antes de irem embora, deixaram uma carta debochada e remédio para azia para o presidente um tapa de luva de pelica. No voo de volta, a alma de Kang sentiu nostalgia ao cuidar de Jeú dormindo. Mas a paz acabou no pouso. Seon ligou chorando, desesperada por saber que a própria enteada tentou matar o marido. O dia do julgamento chegou à Assembleia de Acionistas para eleger o novo presidente. Dajeon subiu ao palco, detonando a incompetência do irmão. Na hora da votação, veio o choque. A própria esposa de Jae-sung, Eun-se, votou contra o marido. Ele percebeu que foi traído pela própria mulher. Dajeon tentou usar Seon como apoio, mas Seon deu o golpe final. Opôs-se publicamente a Dajeon e anunciou que contratou especialistas internacionais para acordar o presidente Kang em breve. O clima na sala ficou gelado, ninguém levantou a mão para Dajeon. Para fechar com chave de ouro, o secretário Lee anunciou a criação de uma equipe de inspeção estratégica para proteger o grupo de influências externas, como o sogro de Jae-sung. Jae-sung, só para se vingar da irmã, apoiou na hora. Por fim, o secretário lhe apresentou o trio de ferro da nova equipe Park, Dan Hien e Jeú. O salão entrou em choque, mas o maior impacto foi quando Jeú deu um passo à frente e se apresentou oficialmente ao mundo como a filha caçula do presidente Kang.